Você precisa ter alguma conversa difícil, muito difícil mesmo, e você tá postergando? Assista esse vídeo, você vai ter dicas muito importantes. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, e se você quer ter uma conversa difícil, aliás, talvez você não queira ter uma conversa difícil, mas se você precisa ter uma conversa difícil, fique ligado que eu vou te trazer dicas importantes. São 8 passos que eu aplico no meu dia a dia e que me ajuda muito. Apliquei recentemente em algumas conversas difíceis. Em todas eu aplico, não dá para passar por todos os passos em todas, porque às vezes a conversa difícil é rápida. Mas se você tem uma conversa difícil, numa situação de ruptura, numa situação de feedback e de negociação ou conflituosa, talvez você precise se preparar. Então deixa eu trazer para você quais são as dicas. A primeira delas tem a ver com preparação. E aqui eu anotei para você os passos para você entender, né? No primeiro passo, que é a preparação, você precisa ter clareza do seu objetivo para que você, no momento da conversa difícil, não se deixe entrar na disputa, porque no momento da conversa difícil, a emoção vai tomar conta. E se você quiser ter razão na conversa, pode ser que o outro te desdobre e mexa com a sua emoção. E vai acontecer. Lembrando que você não tem que vencer a guerra, a batalha, você tem que vencer a guerra. Na verdade, às vezes não precisa ser uma guerra, mas você tem que alcançar o seu objetivo. É aquela história de você quer ter razão ou ser feliz. Ou seja, você quer chegar no seu objetivo. Reúna o máximo de informações possíveis, previamente, e antecipe possíveis reações. Porque se você se prepara, você tem o cenário muito bem definido. E se você, nessa preparação, escreve o que você vai tratar, isso diminui a sua projeção, ajuda você a focar e você se preparar melhor. Então, primeiro é a preparação. Segundo, escolha o momento e o local. Quando a gente fala de escolher o momento e o local, isso tem a ver com o ambiente adequado. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Imagina que eu quero ter uma conversa difícil com a minha esposa. Eu vou, antes de deitar na cama, no ambiente onde a gente vai dormir, ou tô entrando no banho, eu vou ali ter uma conversa difícil com ela? Talvez não valha a pena. Talvez é um assunto tão importante, vale a pena eu marcar com ela. Vale a pena eu ligar para ela e falar, amor, ou melhor, não vou chamar nem de amor, vou chamar de Laura. Ela já vai estranhar. Fala, preciso conversar com você. Você me espera hoje, 7 horas que eu quero falar com você. Tem como deixar as crianças com a sua mãe um pouquinho? Ela já vai até se assustar, porque ela vai valorizar um pouco mais a conversa. Percebe que você pode ser estratégico no momento da conversa, porque se você marca e você pensa na ambiência, isso inclusive ajuda. Agora imagina, você vai ter uma conversa difícil com alguém, é seu chefe, e você vai conversar com ele no ambiente que ele tá na mesa dele, onde ele tem poder, às vezes pode não ser bom. Chama ele para tomar um café fora, porque você tira ele do ambiente de poder dele. Tudo isso pode ser estratégico. O lugar que você senta na mesa e como você se posiciona no ambiente influencia. Então a gente falou de preparação e nós falamos sobre escolher o momento certo e o local. Isso também é importante. Terceiro, inicie com empatia, caso necessário. Também não dá para você querer só bajular sem necessidade. Mas se você for empático, mostrar compreensão e ser claro e direto. Porque se você vai ter um assunto difícil, também não adianta você querer achar que vou falar algo difícil e o outro vai ficar bem. Às vezes não vai. Às vezes a conversa vai ser difícil. Recentemente eu tive uma conversa difícil e eu falei assim, hoje eu quero conversar com você sobre o assunto e a conversa vai ser difícil. A pessoa até falou, poxa, mas você tá... Inclusive veio de camisa, eu falei, vim inclusive preparado para uma conversa difícil. E fui direto ao ponto. Foi fácil? Não foi. Mas se a conversa vai ser difícil, eu tenho que entender que vai ser difícil. E pode ser que o outro reaja de um jeito que não seja o jeito que você espera e provavelmente não será. Mas você vai ter que respeitar. Por quê? Porque a reação do outro é responsabilidade do outro, não é sua. O que é responsabilidade sua é como você vai se comunicar. Então a gente falou da empatia, manter-se, que é o quarto, calmo e no controle, controlar suas emoções e dependendo do que vier, você vai ter que escutar. E às vezes você pode não concordar e você vai escutar. Então ter essa capacidade de escutar também é importante. Comunicar-se de forma clara e respeitosa, né? Em vez de você falar do outro, às vezes traz a sua percepção e seja específico com fatos e dados. Porque se você entra só numa percepção sem fatos e dados, isso pode ser um problema. Então, esteja muito embasado e preparado. E se você quiser buscar um acordo, você pode ir para o sexto passo, que é buscar soluções conjuntas com o outro. Caso você queira buscar um acordo, vamos pensar em alternativas para a gente resolver essa questão. E aí, se você quiser,
você pode, inclusive, reforçar aquilo que foi combinado no meio da conversa, que é o que a gente chama de backtracking, que é o seguinte: então peraí, deixa eu entender, você está me dizendo que é isso, isso e isso. Quando você devolve pro outro aquilo que ele está te dizendo, se ele está falando algo que não faz muito sentido, ele até pensa 2 vezes. Então isso é uma técnica interessante na comunicação. E aí, se você acredita que vale a pena, você pode até fazer uma reflexão no final da conversa, do que você aprendeu, do que não aprendeu, caso você tenha uma relação de aprendizado. Às vezes, não vai ter aprendizado nenhum, às vezes tem uma ruptura, e às vezes tem que dizer qual é o próximo passo. A ponto até de, dependendo de como for, ter que colocar um advogado no meio do processo. Ou, dependendo de como for, você vai ter que recuar. Falar, ó, então deixa eu pensar um pouquinho. Acho que não dá pra gente continuar a conversa, vou ter que dar um passo pra trás. Por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque você pode se preparar tecnicamente. Só que no momento do calor, você vai ter que ter inteligência emocional. Para, se necessário, dar um passo para trás, respirar e, principalmente, tomar cuidado com as palavras que você vai usar. Ah, Carlos, e se eu ficar nervoso? Muito bem, domine a sua respiração. Pô, mas como assim domina? Se você tá nervoso, sua respiração fica curta. Falta ali, né, um pouco de até saliva na sua boca. Então, inspira profundamente. Isso eu faço quando eu tô nervoso. Eu inspiro profundamente, seguro 3 segundos, expiro em 5, seguro mais 3 segundos, por exemplo, inspiro, você vai acalmando e segurando um pouco ali ou administrando as suas emoções. Existem várias técnicas que você pode utilizar. Mas mais do que técnica, tomar coragem para resolver questões que você às vezes vai empurrando. Porque aquilo que aparentemente, né, você vai empurrando, pode ser que não está sendo visto, mas tá lá. E se você não resolve, não resolver já é uma resolução. Por quê? Porque você está aceitando uma determinada questão, algo que não está legal. Isso pode ser, puxa, tem alguma coisa que o outro está falando para mim e eu não digo para ele que aquilo não está legal. Às vezes ele nem sabe. Por isso que ter conversas difíceis é importante. Por quê? Porque ajuda a fortalecer as relações. E quando você tem um propósito alinhado, fica muito mais fácil. Quando não tem, é uma situação mais conflituosa, eu sei que é muito mais difícil. Mas existem técnicas. Você pode estudar sobre comunicação não violenta, que, aliás, esse vai ser um dos temas de um vídeo mais pra frente que eu vou gravar. E se você gostou das dicas e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que semanalmente eu compartilho conteúdo prático, relevante e inspirador. Grande abraço e até o próximo vídeo.